Aí galera, antes de começar esse vídeo, curte só que massa isso aqui, velho. Olha só. Se tu quer ter um adesivinho da Saravan aí, a gente tá enviando para todo o Brasil e custa apenas 5 pilinha e é para ajudar o nosso projeto da casinha sobre rodas. Fica com esse videozão que tem uma notícia impactante aí, gurizada. Mas coisas que acontecem no meio do trajeto. Quem tá na estrada sabe como é que é. Salve rapaziada, eu sou o Rafa. Trouxe aquela figurinha ali para dar um rolê, que é a Luli. E essa aqui é a Saravan, essa vanzona que nós estamos fazendo no motorhome. Eu vou fechar aqui, ó, porque tem coisa ali que eu não posso mostrar para vocês. Surpresa, galera! Nos próximos episódios eu vou mostrar a gabine da Saravan. Tá ficando assim, ó, um luxo. Luli, espera. Galera, eu vou dar uma caminhadinha aqui, trouxe a Luli aqui no parque da Cidade Feliz, para ela dar uma caminhadinha e vou explicando para vocês umas coisas que estão acontecendo aí. Vem, Luli, pra cá. Então, galera, como vocês viram aí no card do vídeo, né? A gente tá com problema de novo no motor. Esse vídeo aí não é uma capa para chamar a atenção de vocês, não é um clickbait. Realmente, né, a gente teve um problema, que eu constatei esse problema quando a gente foi a Santa Catarina com meus amigos ali. Mas, desde que eu peguei a Saravan, ela já estava vazando óleo. E a princípio eu achei que era no cárter. Não é tudo que eu filmo e mostro, é coisas corriqueiras do dia a dia, que eu tô na correria, não tô sem tempo e acabo não filmando. Mas eu nem falei pra vocês, né? Eu tirei o cárter, isso aí logo que eu peguei e fiz o motor. Eu baixei o cárter e passei uma cola especial ali em todo ele para eliminar esse vazamento, que eu vi que estava vazando pelo cárter. E aí parou o vazamento do cárter e continuou pingando óleo. Fui ver, achei que eram os retentores, né? Sempre perguntando nos grupos o que a galera acha, tirando dúvidas, né? Descobri que era retentores. Troquei esse retentor, botei retentor de primeira linha pra, né, finalmente acabar com os vazamentos. Funcionei a Saravan, pingando óleo de novo. Cara, fui viajar, fiz ali 1000 quilômetros. Na ida foi 500 quilômetros, tive que botar meio litro de óleo. Na volta, eu percebi que estava vazando cada vez mais óleo. Eu tive que botar 1 litro de óleo na volta. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que o nível estava baixo. Olha aquela figura lá. E aí eu percebi que o nível estava baixo, mesmo tendo colocado 1 litro de óleo. Cara, isso me deixou assim muito preocupado. Eu até, né, falei no vídeo pra vocês ali, o vídeo da nossa trip ali, que eu tava preocupado, cara. Chegando em casa, eu percebi que ela começou a falhar, com sintomas de, como se fosse assim, alguma coisa de gasolina ruim, umas falhas, né, uns pipocos assim. E aí, ué cara, o que será que tá acontecendo? Passei pro gás, pro GNV. Se tem algum problema de carburação, o GNV elimina essas hipóteses, né? Falhando no GNV também. Por que eu não levei no Paulo, que foi quem fez o motor? Porque eu tava em Novo Hamburgo, né? E o Paulo mora na Cidade Feliz. Então não tinha como eu levar ali pra ele, sendo que eu tava longe, né? E eu não ia andar com a Saravan falhando daquele jeito. Então, cara, pensei, agora eu vou revisar então toda a parte elétrica, iniciando pelos cabos de vela. Desconectei todos os cabos, todos passando faísca. Tampa do distribuidor era nova, rotor estava bom, as velas eram novas. Eu troquei as velas quando eu fiz o motor. Então eu pensei, não, as velas não pode ser. Só que eu não tinha chave de vela. Então comprei uma chave de vela e eu vou tirar as velas, que é a última parte elétrica, porque eu já tinha visto a questão da bobina. Comprei uma bobina, não era, consegui trocar. Troquei na loja lá, peguei aquela parte, não sei como é que se chama ali, que vai em anexo ao distribuidor. Aquela parte elétrica do distribuidor.
Troquei ela, também não era. Deu, puxa vida, velho. Tirei as velas, comprei uma chave de velas, tirei as velas. Percebi que uma das velas, galera, tava desse jeito aí, ó. Desse jeito que eu vou deixar a foto. Eu acabei nem filmando, porque eu tava tão estressado já com isso, que eu pensei, cara, eu não vou filmar, porque não ia conseguir. Talvez deveria até ter filmado, né? Mas eu tava tão estressado que eu não ia conseguir fazer um vídeo legal. Então, né, o que eu pensei? Cara, vou ir nos grupos e vou perguntar o que tá acontecendo, porque o motor foi feito tudo novo. Como é que tava tudo sujo de óleo as velas? Pra quem não entende, galera, tem o pistão e no caso do motor da Saravan tem as camisas no bloco. E essas camisas, elas foram brunidas, foi feito uma espécie de lixação para os novos anéis dos pistões se encaixarem perfeitamente nas camisas, e todo o óleo que vai lubrificar o motor, os anéis fazerem a varredura dele para baixo para o cárter novamente. Só que o que acontece no meu caso ali, que foi constatado, que está subindo óleo pelas camisas, passando pelos anéis e sujando a vela de óleo, coisa que não pode acontecer. Porque às vezes quando a gente vê carros na rua fumaçando, né? Provavelmente é isso. É óleo se misturando junto com combustível. E que é errado, né, acontecer. Então, né, depois de falar com o pessoal dos grupos, eu fui falar com o Paulo, que foi o mecânico que fez o motor, que muitos conhecem aí. O Paulo disse que dava a garantia, né, do serviço, da mão de obra. Porém, galera, serviço da mão de obra. E eu teria que gastar de novo com várias peças, porque eu teria que fazer novamente a parte do motor, né? De fazer talvez a retífica, brunimento das camisas, ou botar um kit pistão novo e camisas novas. Esse é um investimento alto e muitos aí já falaram que não vale a pena isso por questões de peças. Essas peças que estão disponíveis no mercado hoje, kit de camisa e pistão, não tem uma boa qualidade. Então eu fiquei muito chateado. Cara, eu pensei várias vezes, isso já faz umas 2 a 3 semanas que aconteceu. Foi na viagem que eu fiz com meus amigos que eu percebi o defeito, mas até então não sabia bem o que era, e faz aí mais de 2 semanas que eu descobri o que é. E eu fiquei muito chateado, porque, cara, a gente tá fazendo a casinha, vocês viram, a gente já fez a cama, a gente já fez o assoalho, a gente já fez um teto. Agora eu mexi na gabine e, meu, eu tô muito empolgado com essa parte. Eu não queria retroceder para ter que fazer o motor de novo e ela ficar parada, enfim. Então eu fiquei muito chateado primeiramente. Aí eu comecei a pensar, cara, ela tava usando um óleo 15W40 que foi indicado pelo Paulo. Só que esse óleo é muito fino. Aí primeiramente o que eu fiz agora, eu troquei para o óleo original dela. Botei o 20W50 e botei meio litro de Bardal Prolonga, que é um aditivo para o óleo, bem espesso, para evitar vazamentos, pequenos vazamentos, e também a fumaça excessiva. Só que a Saravan não está fumaçando, eu não vi ela fumaçando. Mas eu estava baixando o óleo, então provavelmente estava fumaçando e eu nem via. E eu troquei esse óleo e rodei aí em torno de 300 km e reduziu muito o vazamento de óleo, galera. Nos retentores ali quase não vejo mais nada de óleo vazando. Não tive que completar nenhuma vez o óleo, não baixou nada. Então eu estou esperando, né? Eu pensei, cara, não vou me grilar com isso agora. Vou rodar com ela assim como ela tá. E quer saber, cara, se der problema mais pra frente no motor, eu vou meter um motor AP 2.0, vou botar um motor e caixa e vou ser feliz, cara. Vou fazer uma adaptação ali como muitos fazem e ter um motor que todo mundo mexe, que todo mundo faz, e um motor confiável, né? Não que não seja bom o motor da Trafic, é um motor bom, motor muito forte. Só que a gente não encontra peças no mercado, então é complicado. Eu vou sentar, galera, aqui, subir uma lombinha aqui agora e foi difícil, tô cansado. Vou
dar esse gás final aqui para falar, explicar para vocês o final. O que foi, guria? Isso que eu vou fazer. Vou rodar com a Saravã agora. Na próxima troca de óleo eu vou tirar as velas de novo, ver como é que elas estão, analisar isso e rodar. Rodar para ver como é que vai ficar. Pode ser que o problema tenha sido o óleo muito fino, pode ser, mas não tira a hipótese de estar com um problema grave no motor também. Mas vamos ver, ver o que vai acontecer, rodar com ela. Eu agradeço qualquer sugestão de vocês aí também, pessoas que talvez já passaram por isso, que entendam até mais do que eu aí. Agradeço, pessoas que se envolvem, que ajudam, que dão ideias aí, sempre é muito importante pro canal. Agradeço demais aí de coração. Qualquer ideia que vocês tiverem, melhor do que essa que eu tô pensando em fazer, agradeço a sugestão. Foi um vídeo mais para deixar vocês a par também, que eu botei o vídeo da viagem ali, que teve problemas no motor, mas depois não dei sequência. Então até falei que eu ia fazer um vídeo trocando os retentores, só que não adianta, pessoal. Se eu trocar toda vez o retentor, sempre vai vazar se tiver muita compressão dentro do motor por conta do mau brunimento das camisas. Não estou culpando o Paulo por isso, pode acontecer com qualquer mecânico. É um problema, uma fatalidade, mas aconteceu comigo, E eu preciso relatar para vocês que eu preciso também ter uma forma de resolver isso para pegar a estrada e não acabar ficando empenhado por causa do motor. Problemas vão acontecer, vão estragar peças, é um carro antigo, mas tudo que a gente puder evitar, coisas que a gente já sabe, eu quero estar fazendo. E é isso aí, galera. Se curtiu, deixa o like, não esquece de se inscrever, indicar para os amigos aí. Tem vídeo novo toda semana e tá rolando muita coisa da hora. Assim, ó, tem coisa aí que até eu me surpreendo, velho. Acompanhe os próximos episódios aí. Espero que vocês estejam gostando do canal. E é nóis, valeu! E tratar, ver se tem alguma coisa de ferrugem, que eu ainda nunca tirei essa parte desse acabamento. Mas provavelmente vai ter alguma coisa de ferrugem, Vou aproveitar que eu tô com tudo fora aqui, ó. Eu vou cortar essa parte, que vai dar acesso à boia de combustível. Tá pegando forma. Aqui já botei o